Boa noite a todos. Boa noite, doutor André Pimentel. Muito obrigada pela sua presença no Micromeio e ter aceitado o nosso convite gentilmente para vir aqui dispor do seu tempo. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, Jana, doutor André. Boa noite. Hoje nós estamos num assunto diferente, né? Sobre inteligência artificial, que é um assunto, na verdade, para o canal, um assunto que eu chamei de diferente, porque é uma novidade aí para o canal. E eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, para quem não me conhece. Meu nome é Janaína, eu sou bióloga, trabalho há muitos anos em laboratório, faço algumas coisas assim em imunematologia e microbiologia. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para participarem dessa live, mandando perguntas para a gente, comentando a palestra, e a gente tem muito a aprender hoje com o doutor André Pimentel. Doutor André Pimentel, muito obrigada. O Marcos vai dar alguns recados para vocês e o doutor André Pimentel, em seguida, inicia aí a palestra para a gente. Marcos Vinícius. Beleza. Boa noite a todo mundo. Jana, doutor André, Gleison, para os bastidores. Eu não sei se estão me vendo aqui, mas a minha conexão hoje aqui no Recreio está horrível. Eu estou fazendo essa live aqui no escuro, não estou me vendo, nem estou vendo vocês. Se eu cair, eu volto, tá bom? Beleza. Agradecer a todo mundo agora. São, nessa quarta-feira, pós-feriado aqui do Rio de Janeiro, são 7h33. Ficaremos essa próxima hora agora com o doutor André, falando, né, Janaína, do que é o futuro já presente, inteligência artificial na nossa vida, e vinculado isso aos fármacos. O doutor André vai falar com a gente de uma coisa bem interessante, bem nova, né? Um assunto bem atual da gente. Dando os recados. Inscreva-se no nosso canal lá no YouTube, lembrando tudo aquilo que a gente já fez nas outras lives, né? Não é mais você mandar um e-mailzinho para a gente, não é mais deixar um recado lá no Instagram. Você tem que entrar no YouTube e se inscrever no canal. E aí você vai ter acesso a todas as gravações que a gente já fez para o passado e para o futuro. E ali você vai ter acesso também a receber o seu certificado de todas as palestras. Tá bom? Bom, vamos começar. Doutor André, muito obrigado pelo convite, que aceita o nosso convite hoje, nessa quarta-feira. E a live é toda sua. Muito obrigado, Marcos Vinícius. Muito obrigado, Janaína. Fazer uma breve apresentação. Eu sou o professor André Pimentel. Eu trabalho na PUC do Rio de Janeiro, no departamento de Química. Eu sou de formação, eu sou químico. No doutorado eu fiz na área de físico-química, né? Depois no pós-doutorado eu migrei em várias áreas. Geralmente eu trabalhei trabalhei várias vezes em diversas áreas da química ambiental, né? Mas após voltar para o Brasil, né, porque eu fiz meu pós-doutorado no exterior, eu comecei a vislumbrar várias áreas que poderiam ter, assim, ser do meu interesse, que eu poderia trabalhar. E eu sempre trabalhei muito com a parte de simulação molecular, né? Mas sempre tendo algum experimento sendo feito em paralelo à simulação, né? Tudo que eu fazia na simulação eu tentava provar no experimento, né? Então, mais ou menos em 2015, eu migrei um pouco para a área de peptídeos antimicrobianos, acho que é uma área até de interesse de muitos aqui. Na pandemia, eu trabalhei um pouco com peptídeos antivirais também. Geralmente, na maior parte das vezes, eu trabalho com alguma coisa atravessando a membrana celular. Então, eu crio um modelo de membrana, né, muito simples, e eu atravesso alguma coisa. E o que eu atravesso geralmente é peptídeo, um RNA, alguma coisa assim. Eu tenho até um videozinho que eu preparei aqui, mostrei. Você pode, Marcos Vinícius, pode, ó. Então, ó, aqui é um sRNA, né? Ele atravessando uma membrana. Então, eu faço essa simulação e eu consigo calcular a energia que esse RNA leva para atravessar a membrana. Então, eu consigo dizer se esse processo é espontâneo ou não.
Então, isso também eu faço com peptídeo, né? Então, a gente consegue ver se o peptídeo ele entra dentro da célula e atinge um alvo dentro da célula. Da mesma forma, um fármaco, né? Um fármaco qualquer, eu posso atravessar ele na membrana e ver se ele atinge um alvo dentro da célula. Então, basicamente, é isso que eu faço na minha pesquisa científica, né? E mais recentemente, né, com a inteligência artificial, eu venho trabalhando, tentando tirar informações de bancos de dados, né? Então, uma outra área que eu trabalho, que também é do interesse de muitos aqui, né? Por exemplo, a gente pode pegar aqui uma... Você pode colocar aqui, Marcos Vinícius, isso. A gente pega um banco de dados, né? Aqui tem esse banco de dados BBBC, né? É um banco de dados de imagens, né? Então, aqui ele tem 60 imagens que são de 512 pixels por 512 pixels em tamanho, né? Então, eu consigo... deixa eu passar aqui. Eu consigo... Não sei se vocês estão vendo eu passar. Então, eu tenho a imagem aqui, né? Então, essa imagem aqui tem 184 células. Então, eu consigo fazer a contagem das células e eu consigo, através de qualquer imagem desconhecida minha, eu consigo contar as células através de inteligência artificial. Tá? Então, isso é feito em segundos, né? Eu acredito que esse trabalho é um trabalho que é um pouco difícil de fazer. Se eu pegar uma quantidade grande de imagens, eu não vou conseguir fazer numa velocidade adequada, né? Então, eu consigo chegar e calcular o número de células numa certa imagem. Então, eu tenho aqui, por exemplo, nesse trabalho aqui que eu fiz, tá? Só para vocês terem uma ideia, você vê que a contagem foi o verdadeiro e o predito, né? Está praticamente a mesma coisa, né? A gente consegue fazer isso com uma grande confiança. Então, aqui, por exemplo, a média de valores verdadeiros é 75 células, a média de predições dá 82, que é algo que é assim, muito bom, né? Muito bom, é um erro muito pequeno. Isso seria a média, né? E tem uma diferença máxima. Algumas outras imagens eu não consigo medir, dá por volta de 26 de erro, né? Então, era isso que eu queria mostrar antes de fazer a minha apresentação, mas para mostrar mais ou menos o que eu tenho feito na minha pesquisa, tá? Indo para a palestra, que é Inteligência Artificial no Planejamento de Fármacos, né? Se vocês quiserem aqui, eu tenho o meu Instagram, vocês podem me seguir, também tenho o Twitter e tenho um e-mail, caso vocês quiserem enviar alguma mensagem para mim, para perguntar alguma coisa, né? Então, vou fazer aqui um sumário do que eu vou apresentar hoje. Vou dar uma breve introdução sobre inteligência artificial, vou mostrar a motivação do trabalho, os objetivos, vou dar também uma breve metodologia. Não vou entrar muito em detalhes, porque se a gente entrar em muito detalhe é muito complicado. E vou fazer basicamente duas coisas aqui, mostrar dois trabalhos. Uma que é predição de coeficiente de partição, e o outro vou gerar alertas estruturais, que são alertas tóxicos, né? E vou concluir o trabalho. Tá? Então, a inteligência artificial, né? Só para introduzir o assunto, a inteligência artificial ela é basicamente mimetizar a inteligência ou o padrão comportamental de humanos ou qualquer outra entidade viva, né? E dentro da inteligência artificial nós temos duas grandes áreas, né? A primeira é a aprendizagem de máquina, que é a machine learning. Machine learning é uma técnica pela qual um computador pode aprender
a partir de dados, né, sem usar um conjunto complexo de diferentes regras, né? Então, esse método é principalmente baseado no treinamento de um modelo a partir de uma base de dados. Foi exatamente o que eu mostrei anteriormente, com a contagem de células. Nós temos um banco de dados de imagens, nós fazemos um treinamento do modelo e depois a gente consegue prever a contagem de células em qualquer imagem desconhecida, né? A outra técnica, né, que é a aprendizagem profunda, né, é uma técnica para fazer aprendizagem de máquina, só que é inspirado pelo comportamento do cérebro, né? Então, a gente tem lá os neurônios, né? Então, a gente faz uma rede neural dos neurônios e, a partir do comportamento do cérebro, a gente faz um modelo de redes neurais que pode explicar um certo comportamento através de um banco de dados, por exemplo, também, né? Então, ele pode aprender utilizando uma rede neural. Então, isso é uma outra área da inteligência artificial, né? E mais recentemente, né, quando eu estou falando mais recentemente, eu diria que de 2017 para cá, tá? Apareceu uma área da inteligência artificial que se chama inteligência artificial explicável, né? A gente não está somente interessado em entender, a gente não está interessado somente em contar as células, a gente está interessado em explicar aquela contagem, né? Então, a gente vai ficar mais claro depois, quando a gente for falar de fármacos, né, que eu vou apresentar alguns trabalhos. A gente não está interessado em saber se o fármaco é tóxico ou não. A gente está interessado também em dizer o porquê que ele é tóxico ou porquê que ele não é tóxico. Então, a inteligência artificial explicável, ela vai dar um passo à frente na classificação que é feita pela inteligência artificial ou aprendizagem de máquina, certo? Então, a aprendizagem de máquina vai classificar se é tóxico ou não, e a inteligência artificial explicável vai dizer o porquê, se é tóxico ou não. Tá? Não sei se eu fui claro com isso. Sim. Tá? Então, isso aí é uma coisa muito recente, é de 2017 para cá, tá? Que surgiu isso. Tá? Então, aqui a gente tem, só para introduzir, nós temos algumas técnicas de aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina supervisionada, que são os regressores e os classificadores. Então, por exemplo, como eu falei antes, os classificadores, eles vão classificar se o fármaco é tóxico ou não. E o regressor vai calcular uma certa propriedade físico-química do fármaco. Então, eu vou conseguir, por exemplo, saber se o fármaco é solúvel ou não é solúvel, mas eu vou também saber quanto que ele é solúvel, né? Então, isso é um regressor, né? A aprendizagem de máquina não supervisionada, eu não vou tratar nessa palestra de hoje, mas, basicamente, nós temos dados que são multidimensionais, né? Às vezes 10.000 dimensões que, para o ser humano, é muito difícil analisar. O ser humano ele consegue analisar duas ou três dimensões, né? Então, a gente precisa pegar esse número imenso de dimensões, sei lá, 10.000, 100, 1.000, e colocar em dimensões que são as dimensões importantes do modelo, né? Então, nós conseguimos reduzir a dimensão do problema. Somente pegar o que é importante do modelo, né? E, além disso, nós temos os métodos de aglomeração, né? A gente consegue aglomerar coisas importantes
e aglomerar coisas que não são importantes, e somente analisar o que é importante, né? E aqui foi o que eu também falei antes, que é a aprendizagem profunda. Esse aprendizagem profunda é um método que é semi-supervisionado. Então, nós temos vários tipos de redes neurais, as redes neurais pré-treinadas, as redes neurais de convolução e as redes neurais recorrentes. As redes neurais recorrentes são aquelas que são utilizadas no ChatGPT, né? E as redes neurais de convolução são mais utilizadas em química, tá? Em química, em física, na área de ciências, né? Mas o ChatGPT, quando eu quero pegar um texto e criar um texto novo, eu faço isso com redes neurais recorrentes. Então, o ChatGPT é essa terceira classe aqui, tá? Então, falando de banco de dados, nós temos diversos bancos de dados, né? Então, na área de fármacos, tem bancos de dados baseados em mecânica quântica, né? Esses bancos de dados, eles vão ter lá potencial de ionização do fármaco, vão ter características eletrônicas do fármaco, que são importantes. As características físico-químicas, por exemplo, solubilidade, energia de solvatação, a lipofilicidade, para saber se o fármaco ele gosta do meio hidrofóbico ou se ele gosta do meio hidrofílico. Então, essas são características físico-químicas, né? E as características biofísicas, por exemplo, eu saber se um fármaco ele se liga num certo alvo, um alvo proteico. Ou, por exemplo, saber se ele tem atividade em um certo vírus, como exemplo, HIV. Por exemplo, tem vários bancos de dados de HIV, vários bancos de dados de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson. Então, a gente tem esses bancos de dados de biofísica. E também tem os bancos de dados de fisiologia, né, que vai dizer se o fármaco ele penetra na barreira hematoencefálica, ou seja, se ele penetra, ele vai conseguir agir no cérebro, né? Tem também base de dados que dizem se o composto é tóxico para receptores nucleares ou se ele é tóxico para alguma resposta ao estresse, né? E também tem bancos de dados por exemplo, da FDA, né, da Food and Drug Administration, lá dos Estados Unidos, que basicamente todos os fármacos que já foram aprovados pela FDA estão nesse banco de dados, mas também todos os fármacos que geraram algum problema depois que foi para o mercado, né? E aí alguma pessoa morreu por causa que tomou aquele fármaco, ou foi para o hospital. Esse banco de dados ele tem todas essas informações fármacos que causaram problemas, né? Fármacos que causaram alguma reação alérgica, fármaco que causou alguma reação adversa. Então, isso já tem tudo documentado. Então, são bancos de dados imensos, né, que a gente pode treinar e não cometer os mesmos erros dos fármacos que deram problemas, né? Então, a gente pode fazer esse tipo de análise, fazer com que um modelo detecte que um fármaco pode dar problema lá na frente, quando for para o mercado. Certo? Então, aqui, só mostrando separadamente cada um, né, basicamente que eu acabei de falar, ó, propriedades físico-químicas. O primeiro daqui é a solubilidade em água para moléculas orgânicas pequenas comuns. A energia livre de hidratação experimental e calculada de moléculas pequenas, lipofilicidade, calcular o coeficiente de partição de água ao octanol. Propriedades biofísicas, né? Então, vários bioensaios que estão no site do PubChem, né?
para atividades biológicas medidas de moléculas pequenas, bioensaios do PubChem para atividades biológicas medidas de moléculas pequenas para validação de triagem virtual, afinidades experimentalmente medidas para inibir a replicação do HIV, né? Afinidades de ligação para complexos biomoleculares. Então, nesse banco de dados tem as estruturas das proteínas e os ligantes que se ligam a essas proteínas, né? E tem, por exemplo, esse aqui, o BAC, que é o IC50, né? A concentração inibitória quantitativa e qualitativa de ligação de inibidores da beta-secretase 1 humana, que é um alvo importante para Alzheimer, né? Então, só dei alguns exemplos aqui, desses aqui tem vários outros. A penetração da barreira hematocefálica tem um banco de dados. TOX21 é um banco de dados de medidas de toxicidade qualitativa em 12 alvos, sendo são 6 receptores nucleares e 6 respostas ao estresse. O CIDR é um banco de dados de fármacos vendidos e que tem as reações adversas agrupadas em 26 classes de órgãos do ser humano. O ClinTox é um banco de dados qualitativo de fármacos aprovados pela FDA e que falharam na triagem clínica por razões de toxicidade. E, por exemplo, mutagenicidade, são um banco de dados de mutagenicidade, AIMS, que é um teste, um ensaio AIMS, né, de mutagenicidade, tem mais de 4.000 moléculas ali, nesse banco de dados. Tá? Geralmente, esses bancos de dados ele tem mais de 4, 5 mil moléculas dentro. Tá? Então, a motivação. Será que é possível reduzir o tempo, reduzir a quantidade de experimentos e os gastos para se planejar um novo fármaco? Essa é a motivação do meu trabalho. Tá? Quando eu digo isso, eu também penso na parte de ambiental. Quando eu faço um experimento, obviamente, quando eu faço um experimento, eu tenho solvente envolvido, tenho reagentes envolvidos, que depois vai tudo para o ralo, né? E aí eu afeto o meio ambiente de alguma forma. Então, tem um gasto financeiro e também tem um problema que é um problema ambiental, né, em fazer um experimento. Também a gente tem o problema de um fármaco ele precisa ser testado em rato, precisa ser testado em coelho, em macaco e depois no ser humano. Será que eu consigo reduzir a quantidade desses ensaios para eu não precisar matar um animal depois, sacrificar um animal? Então, essa que é a motivação do meu trabalho, né? Utilizar a inteligência artificial para fazer a menor quantidade possível de ensaios. Pode falar. Uma pergunta. O senhor consegue fazer tudo isso? É muita coisa. Tudo isso não. Eu faço alguma coisa, tá bom? É muita coisa. Eu faço alguma coisa. É óbvio que tudo isso que eu estou falando, já alguma pessoa no mundo já fez alguma coisa, entendi. Tá? Eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz. Tá bom. Então, o objetivo é utilizar a inteligência artificial para planejar novos fármacos, predizer propriedades físico-químicas dos novos fármacos e aprender características estruturais que causam alguma toxicidade. Tá? São esses três objetivos que eu tenho na minha pesquisa. Tá? Então, em geral, eu tenho essa metodologia. Eu tenho um banco de dados, aqui eu estou na esquerda, tem esse ClinTox, o TOX21, o CIDR. Eu forneço esse banco de dados para o computador. Eu crio um modelo que se chama modelo caixa preta. O que significa o modelo caixa preta? Eu não sei o que está dentro lá. Se eu pegar essa lupa daqui, eu olho lá dentro, não tem nenhuma relação matemática lá dentro que eu consiga entender. Tá? Isso é um modelo caixa preta. E esse modelo vai pegar o banco de dados, vai aprender esse banco de dados e ele vai gerar algo. Vai gerar
uma propriedade físico-química, como solubilidade, como penetração, como coeficiente de partição, óleo, octanol, água, e vai me gerar um resultado. Esse resultado ele precisa ser reprodutível, ele precisa ser confiável, ele tem que ter por volta de 95% de acurácia e de precisão. Porque senão eu não tenho confiabilidade no meu modelo. Certo? E após isso, como eu disse antes, eu também quero não somente gerar um valor, gerar uma classificação. Eu quero entender o porquê dessa classificação, eu quero entender o porquê dessa propriedade. Né? Então, para isso, eu uso essa técnica chamada LIME, né, em inglês, que é explicações agonísticas ao modelo, elas independem do modelo e elas são interpretáveis, e elas são locais. Tá? Existem outros tipos de metodologias que são existentes na literatura, mas basicamente eu uso essa, ou eu uso uma outra que se chama SHAP. Tá bom? Então, só para você entender aqui, eu tenho a foto do sapo, eu vou separar essa foto em diversas partes, e algumas dessas partes vão ter características do sapo. E eu vou dizer que essa imagem nova é uma imagem de um sapo, porque o olho dele é daquela forma. Basicamente isso. Então, eu consigo, através dessa técnica, eu consigo diferenciar um gato de um cachorro de um coelho, simplesmente analisando a orelha, o olho. Então, por isso que é uma explicação local. Eu pego a imagem como um todo, separo ela em pedaços, e tem algumas partes que vão caracterizar o sistema. Não sei se eu fui claro com essa analogia. Então, eu vou pegar um fármaco, e esse fármaco tem certas características. Algumas características não têm importância nenhuma para a toxicidade, outras características são muito importantes. Certo? São características estruturais. E essas características estruturais que vão dizer se o fármaco é tóxico ou não é tóxico, é mutagênico ou não é mutagênico, penetra ou não penetra, é hidrofóbico ou é hidrofílico, certo? Sim. Obviamente que muitas moléculas, eu mesmo como pesquisador, olhando ela, eu já sei, essa molécula é tóxica por causa disso. Mas algumas características são novas, eu não conheço, o ser humano não conhece ainda. E pelas bases de dados, a gente pode conhecer coisas novas que o ser humano não conhece, mas que estão intrínsecas à base de dados. Certo? Sim. Porque o ser humano não conhece 100%, ele conhece aquilo que já foi testado, né? Sim. Então, vamos lá. Então, só mostrar alguns resultados. Tá? Então, aqui, vamos começar com lipofilicidade. Lipofilicidade é uma... eu quero calcular o coeficiente de partição água-octanol, que vai dizer se a molécula é hidrofílica ou é hidrofóbica. Né? Então, eu tenho aqui uma base de dados que tem por volta de 4.000. Tem várias bases de dados dessa aí. Tem uma que é 4.000 e tem outra que eu utilizo que são 10.000 moléculas. Tá? Então, aqui eu estou mostrando a de 10.000 moléculas. Quanto mais moléculas eu tenho no meu banco de dados, melhor é o meu treinamento. Né? Quando eu faço com 4.000, com 600 moléculas, não fica tão bom quanto eu estou mostrando aqui. Então, o que tem no eixo Y? Eixo Y tem o coeficiente de partição predito, e no eixo X eu tenho o coeficiente de partição experimental. Né? Então, imagina eu fazer 10.000 experimentos. Cada experimento desse demora 2 horas. Isso daqui, 10.000 experimentos, vai levar
por volta de 2 horas no computador. Um computador pessoal, não é supercomputador não, tá bom? E vai me dar um erro, você vê que tem alguns pontos aqui que estão fora da reta, mas tem alguns, se eu for calcular o erro absoluto aqui, é menor do que mais ou menos 0,2, que é muito bom, né? Agora, eu só fiz aqui um teste para ver se o meu modelo funciona para todas as moléculas. Aí eu peguei uma classe de moléculas bem complicadas, que são os compostos naturais, né? São compostos de óleos essenciais, que a estrutura é muito complexa. Você vê que o meu modelo falha grandemente. Você vê que o erro dá mais ou menos 2 aqui, né? Do log de P. Mais ou menos 2, o coeficiente de partição é um log de uma razão da concentração água com a concentração no octanol. Então, você vê que o log de 10 a 2 dá 2 ordens de grandeza. Então, nesse caso aqui, nesse segundo caso aqui, que está dando muito erro, eu tô com 100 vezes de erro, e não 10 a 2, né? Tá bom? Eu não estou com 2, eu estou com 10 a 2, que é 100 vezes, né? Então, é um erro muito grande. Então, quando eu tenho 0,1, 0,2 de erro, é 10 elevado a 0,1. Certo? De erro, 10 elevado a 0,2. Então, o que eu faço? Esse modelo ele serve para algumas moléculas, mas não serve para outras. Então, eu pego essas moléculas que ele não funciona bem, eu incluo na minha base de dados de 10.000 e eu encontro algo muito melhor do que aquilo. Faço o treinamento novamente, e aí eu vejo que você vê o erro aumenta um pouco, obviamente, né? Dá mais ou menos 0,5, mas ainda assim é algo aceitável, né? Porque vamos ter que assim, lembrar que eu estou gastando 2 horas para cada pontinho desse aqui, né, para fazer o experimento. Eu estou gastando dinheiro de reagente, de solvente. A técnica, geralmente eu uso cromatografia, que é uma técnica cara. Eu estou jogando todo esse rejeito no ralo, né? Então, eu tenho um problema ambiental. Obviamente que hoje em dia a gente não joga no ralo, a gente, né, faz coloca numa bombona e manda incinerar, né? Mas, assim, ainda assim eu estou tendo um problema ambiental aí, né? Se eu não fizer isso. Antigamente, na minha época de graduação, jogava tudo no ralo, né? Infelizmente era assim, né? Então, vamos passar aqui para outro. Mutagenicidade. Você vê aqui, eu classifiquei essas moléculas aqui no meu modelo como como compostos químicos mutagênicos. Mas eu não estou somente interessado em dizer se é mutagênico ou não. Eu estou interessado em saber o porquê que é mutagênico. Então, você vê que aquela técnica Lyme, ela pega a molécula, divide em diversas partes da molécula e vê qual é o fragmento da molécula que está causando a toxicidade. Então, eu vejo, por exemplo, que aqui, essa parte da molécula está causando a toxicidade. Nessa outra aqui, tá vendo? Tem um epóxido aqui, ó. Então, eu digo que esse epóxido que está causando a toxicidade. Aqui eu tenho um CH2, uma molécula organoclorada. Então, o que está causando a toxicidade, a mutagenicidade, é o organoclorado da molécula, né? Por exemplo, o nitro, aqui não está aparecendo não, mas o nitro que está causando a toxicidade, tá? O grupamento nitro. E aí, eu pergunto, será que isso é uma análise que é confiável, né? Se eu vou ver esse gráfico aqui, o 1 e o 0 significa os não verdadeiros, os negativos.
e o 1 seria o verdadeiro, né? Então, por exemplo, se eu olhar o verdadeiro, o positivo verdadeiro dá 385 moléculas testadas. E os positivos falsos são 59. Então, obviamente que eu tenho um erro, né? O ideal é que esse 59 aqui ele fique o mais baixo possível. Então, dessas análises aqui de mutagenicidade, 59 foram colocadas como positivas, ou seja, como mutagênicas, mas são mutagênicas falsas, né? Da mesma forma, tem aqui o falso, o negativo verdadeiro e o negativo falso, né? Então, por exemplo, o negativo verdadeiro são 264 e o negativo falso são 92 moléculas. Então, eu tenho erro tanto para determinar que ela não é mutagênica, mas como ela é mutagênica também, tá? Então, eu tenho que olhar somente as moléculas que foram verdadeiramente positivas, verdadeiramente mutagênicas, tá? Então, vamos lá. A barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é uma característica muito importante. Todos os psicóticos, todos os fármacos, peptídeos, por exemplo, vários peptídeos, eles conseguem penetrar na barreira hematoencefálica, né? Então, eu tenho que determinar isso muito bem, porque se eu pego um fármaco que ele tem que atuar no cérebro, ele tem que penetrar. Mas se eu não quero que ele atue no cérebro, eu tenho que determinar isso, porque eu não posso fazer com que... Eu tenho que ter um fármaco que ele penetre ou ele não penetre. Eu tenho que saber isso muito bem. Então, por exemplo, eu determinei que esses fragmentos aqui, isso aqui são fragmentos, as moléculas de fármaco são maiores do que essa, eles são fragmentos que causam a penetração, tá? Então, tem aqui, por exemplo, moléculas que são parecidas com colesterol, né? São os esteroides, né? Então, todos esses compostos que são para tratamento de asma, por exemplo, compostos que as mulheres tomam para não engravidar, né? Todos esses compostos, eles têm características que penetram na barreira hematoencefálica. Então, você quer falar alguma coisa, Janaína? Eu gostaria só de fazer uma pergunta, na verdade, com tudo isso que o senhor está falando, mas se não tiver nada a ver, me desculpe a ignorância, Pode falar, mas não. eu gostaria de fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte, né? Quando o senhor fala sobre isso, é porque está me passando aqui na cabeça, todo fármaco ele tem uma contraindicação, certo? Sim. Com essa pesquisa, eu consigo, para determinadas pessoas que seria contraindicado, eu passar aquele fármaco, dependendo do estudo que eu fizer. E é isso, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, uma revolução. É você comprar um anticoncepcional e saber que esse anticoncepcional ele penetra na sua barreira hematoencefálica. E ele vai causar algum problema. Sim. Certo? Certo. É basicamente isso daí que você está falando. É você comprar um fármaco. Comprar um fármaco e saber que ele é mutagênico. Oi? Desculpa, você comprar um fármaco e saber que ele é mutagênico. Entendi. Certo. Não, só para saber se era isso que eu estava entendendo mesmo, e o pessoal que está aqui assistindo com a gente, talvez, assim, quem não tenha conhecimento, assim como eu, ir compreendendo, né, esse raciocínio. Mas então, ok. Muito obrigada. É isso mesmo. Se eu quero que ele atue no cérebro, ele tem que penetrar na barreira hematoencefálica. Se eu não quero que ele penetre no cérebro, ele tem que ser um negativo aqui, né? Então, por exemplo, ele tem que ser na parte de cima desse gráfico aqui, né?
Então, se eu quero que penetre, ele tem que, 276 moléculas penetraram e verdadeiramente penetram. E 8 moléculas que elas foram classificadas como que penetram, mas elas são falsas. Entendeu? Então, é um erro aqui. Eu errei em 8 moléculas. E nas que não penetram, eu tenho 267 moléculas que não penetram, e dessas todas, 15 moléculas penetram, foram classificadas como não penetram, mas na verdade elas não penetram. Negativo é um negativo falso. E o do outro lado aqui é negativo verdadeiro. Tá? Então eu preciso fazer essa matriz aqui, esse gráfico, para eu determinar se é verdadeiro ou se é falso. Isso é muito importante. Né? Porque não é 100% do que é verdadeiro, do que eu faço. Se fosse assim, seria perfeito. Tá? A inteligência artificial erra, assim como o ChatGPT erra. Né? Então, tá bom. Então, isso foi publicado talvez, desculpa novamente, nós erramos mais ainda, né? Claro. Então, esse trabalho aqui da barreira hematocefálica acabou de ser publicado, tá? Aqui na American Chemical Society, nos Estados Unidos. E, por exemplo, outra coisa que está muito assim, em moda hoje é saber se um composto é disruptor endócrino. Né? O que é um disruptor endócrino? Ele causa algum efeito no sistema endócrino. Né? Ele causa uma pessoa de não ter filhos mais, não poder ter filho, fica alguma disfunção dos hormônios, né? Dos hormônios sexuais. A pessoa começa a ter barba, entendeu? Porque ela tem algum hormônio masculino e ela é mulher, mas começa a ter barba, né? Outras coisas mais. Na tireoide, começa a ter problema na tireoide. Então, com isso, você vê que os compostos estão aqui, a grande maioria desses compostos são pesticidas que nós temos nos nossos alimentos, infelizmente, tá bom? Aqui no Brasil, que a legislação brasileira não é nada favorável para a gente, tá bom? Então, a gente consegue determinar que certos grupos nos compostos, a gente consegue verificar que é um disruptor endócrino, tá bom? Aqui você vê aqui embaixo, esses daqui são compostos que são utilizados as mulheres utilizam como anticoncepcionais, são disruptores endócrinos, entendeu? E diversos outros, tá? Tem vários compostos. Inibidores da beta-secretase. Então, a gente consegue também determinar se inibe ou não essa enzima que é importante para a agregação de peptídeos no cérebro, né? Que é importante para doença de Alzheimer. Então, a gente consegue determinar os grupamentos que são importantes. Tá? E também pegar aquelas bases de dados que são de compostos que causam alguma reação adversa, né? E a gente já sabe quais são os grupamentos que esses compostos têm que vão causar alguma reação adversa. Tá? E esse trabalho aqui também já foi publicado, foi no ano passado, ele também foi publicado na Royal Society of Chemistry. Tá? Então, a gente consegue, basicamente com isso, gerar alertas de toxicidade. Então, a gente consegue, com esses alertas, a gente consegue dizer se o composto tem alguma possibilidade de ser tóxico ou não. Tá? E como conclusão,
já que já quase chegando a 50 minutos de palestra, que essas técnicas de aprendizagem máquina e aprendizagem profunda, elas foram aplicadas com sucesso em diversas situações, tá? Obviamente, gostaria de deixar bem claro que não é 100% confiável, a gente tem lá que ter mais ou menos 90%, 95% de confiabilidade para ser aplicável. A gente consegue aplicar o método de explicação Lime, né? Também com sucesso, a gente consegue explicar as características importantes para cada tarefa, né? Mutagenicidade, toxicidade, solubilidade, a gente consegue determinar essas características e a gente tem limitações que foram encontradas tanto para predizer propriedades, a gente viu lá que para certas moléculas ela não explica bem e a gente tem que incluir essas moléculas na base de dados para poder explicar melhor essas moléculas mais complexas, né? E aí, depois que a gente inclui, a gente consegue explicar e também explicar certas propriedades, como mutagenicidade, toxicidade, né? Disrupção endócrina, a gente consegue explicar essas propriedades. Tá? Eu tenho aqui o grupo. No meu grupo eu tenho 4 alunos de pós-graduação trabalhando não somente nessa área, tem alunos também de iniciação científica trabalhando, e nessa área em especial, os alunos de iniciação científica, eles trabalham mais pesado que os alunos de pós-graduação. A área de pós-graduação eu trabalho mais com aquela parte de peptídeos, antimicrobianos, atravessando a membrana, porque é um trabalho que demora muito mais tempo e o trabalho de inteligência artificial é muito mais rápido. Então, os alunos de iniciação científica, eles não têm muito tempo, né? Eles têm que fazer as disciplinas e eles não têm tanto tempo para trabalhar nessa parte que demora mais dos peptídeos. Então, eles trabalham mais nessa parte de inteligência artificial. Tá? Então, eles trabalham nessa área e são eles que fazem o trabalho, eu somente oriento, supervisiono, né? De novo, aqui eu tenho o meu Instagram, caso vocês queiram seguir, né? Tem lá, esse Instagram é um Instagram para divulgação científica, eu coloco lá todos os meus vídeos que eu produzo com inteligência artificial, figuras, toda a parte de divulgação científica, os artigos científicos que eu trabalho, né? Também tem a parte do Twitter, que eu coloco lá no meu trabalho, e alguém quiser mandar um e-mail, aqui está o a_pimentel@puc-rio.br, tá? E só mostrar aqui, agradecer a FAPERJ, o CNPq, a CAPES e o INCT, a qual eu faço parte, que é de fluidos complexos, sistemas complexos, né? E uma foto aqui lá da PUC, que fica bem situada, né, no Rio de Janeiro. Ela é um lugar muito bonito, muito agradável de trabalhar e de estudar. Tá? Gostaria de agradecer também ao canal Micromeio, a Janaína, o Marcos Vinícius, que fizeram o convite. Tá? E muito obrigado a presença de todos nessa live, tá bom? Fico agora... alguém quiser fazer uma pergunta, tá bom? Parabéns, professor Dr. André Pimentel, pela sua pesquisa. Parabéns ao grupo todo, né? Que a gente sabe que qualquer estudo demanda tempo e muita boa vontade, né? E dedicação para a gente conseguir resultados. Então, assim, parabéns. Obrigada mais uma vez por ter apresentado esse trabalho belíssimo para a gente. E, Marcos, você tem pergunta? O pessoal tem pergunta? Aqui no chat não, mas eu tenho algumas. Eu Pode também falar. Tenho. Vai lá, conversa. Não, deixa... eu vou fazer a minha, que é menos... Vou colocar assim, que é mais ignorante. Fale você. Não. Não existe pergunta ignorante, não. Hein? A lei aqui no Micromeio é que não existe pergunta o pessoal que está assistindo... Bobo é não perguntar. Isso. E o pessoal que está assistindo ter coragem de perguntar, gente. Vamos aproveitar. O pessoal está na verdade, assim, a gente
É bem revolucionário isso, eu estava pensando aqui, é um modo de pesquisa que vai mudar, né? Me parece assim, que os pesquisadores daqui a uns anos, a gente não vai ter mais esse formato de pesquisa de laboratório, a gente vai ter pesquisadores em frente ao computador fazendo pesquisa, né? Então isso assusta um pouco. A pesquisa convencional. Não esqueça que o doutor André falou que existe a parte depois, você faz toda a parte teórica e joga isso para os estudos. Sim. Tem que comprovar. Isso. Não, sim, Uma teoria sim. sem comprovação, ela é teoria vazia. Então, ele tem que testar então, depois. Vou aumentar, vou fazer 2 perguntas então, já. não fale que não existirá mais testes nos laboratórios, que não tem mais pesquisador botando a mão na massa. Não é isso. Não é isso. É porque, assim, facilita muito o trabalho, né? Isso foi demonstrado aqui na apresentação, que um trabalho que seriam horas, 2 horas, você consegue minimizar ali os dados e ter uma resposta rápida, com uma precisão boa, né? Assim, diante dos erros que tem, mas assim, com uma precisão boa. Na verdade, assim, a minha pergunta é uma curiosidade também em relação à pandemia, que a gente sabe que teve diversos fármacos e alguns fármacos divulgados na mídia. E aí, se isso foi para um banco de dados, se o senhor conhece algum tipo de pesquisa, né, que aproveitaram esse uso desse fármaco para verificar o tanto que existe nesse fármaco, se pode causar danos daqui a um tempo para frente, de toxicidade, de uma série de coisas que o senhor apresentou. Essa é uma pergunta. E a outra é que se o senhor acha que daqui a um tempo, um futuro bem próximo, né, a medicação que eu acho que hoje já tem, não sei, por isso que eu falei que ele é ignorante, mas eu acredito que não, vai ser feita personalizada, né, diante de tudo isso, né? Então, eu estudo a molécula, o meu fármaco para dar para a Janaína, vamos dizer assim, né? O médico vai estar ali com a minha microbiota, a minha situação toda, para interagir comigo no meu corpo. Isso aí é muito futurista, assim. Você está vendo muito Star Trek. Você quer um antibiótico com o teu nome. Isso. É só para a Janaína. Eu queria que o senhor comentasse essas 2 coisas. Eu vou começar pela segunda, né? Eu acho que, assim, na verdade, eu diria que essa disciplina, né, que seria medicina personalizada, ela já existe, né? Ela já existe, você fazer uma terapia para um certo câncer que somente a Janaína tem, por exemplo. Então, você vai tratar com genes específicos e você vai tratar... Isso aí já existe, só que é caríssimo. Né? Então, o problema é dinheiro. Não chegou num patamar que você vai lá e toma... Você vai lá na farmácia e toma. Você vai ter uma produção lá, vão estudar o seu gene, vão estudar qual é o câncer que você tem... E aí você vai chegar, né, e vai agir exatamente naquele problema e resolver o problema, ou minimizar aquele problema. Né? Então, isso já está bem avançado. Tanto medicina de precisão, né, e medicina personalizada. Só que é caríssimo isso, né? Então, isso aí já existe. Para várias doenças. Né? Principalmente as doenças que envolvem genética, né? Tá? Agora, indo para a primeira pergunta, né? Eu diria que já no início da pandemia, a inteligência artificial já estava bem avançada a ponto de fazer muita coisa, né? Com relação à interação de um fármaco com um alvo, e você saber saber com precisão de 95% de chance, de probabilidade daquilo ali ser ativo, ainda a inteligência artificial está ainda engateando. Tá?
Eu diria que na área de fármacos, essa é o principal desafio que a gente tem para atingir. Tá? Hoje em dia, você consegue mais ou menos, tá? Eu posso estar enganado, mas assim, um tempinho atrás eu vi isso, e era por volta de 40% de probabilidade de acerto. Precisão, acurácia, né? É muito baixo. Tá bom? Então, não estou falando das técnicas tradicionais que já existem há muito tempo, que é a ancoragem molecular, você pegar uma molécula e ancorar num fármaco. Isso daí já existe há muito tempo, as indústrias farmacêuticas já utilizam há muito tempo. Isso é muito utilizado para fazer triagem. Você pega lá 10.000 moléculas que já foram sintetizadas numa empresa farmacêutica e você está testando num certo alvo proteico. Isso já eles usam isso para fazer a triagem. Essa triagem, ela tem erro, mas ela te tira de, por exemplo, 10.000, 100.000 moléculas possíveis que já foram sintetizadas pela indústria farmacêutica para 200, 300 moléculas. Certo? E aí, de 300 moléculas, 200 moléculas, 100 moléculas, você pega essas moléculas e faz os ensaios pré-clínicos. Aí, dos ensaios pré-clínicos, você pega de 300, não, centenas de moléculas, você vai para 30 moléculas. Aí faz mais ensaios pré-clínicos. Aí você chega em 10 moléculas. Ou seja, você vai afunilando até chegar numa quantidade de tipo 10 moléculas, que você vai para os ensaios in vivo, em rato. Aí, o que acontece? E aí já foram, tipo, 5 anos de pesquisa, mais ou menos. Entendeu? E aí, dessas 5 moléculas que foram para o rato... Tá no mudo, Jana. Desculpa, tá escutando? A Janeiro está no mudo. Agora tá. Dessas 5 moléculas que foram para o in vivo, aí, de repente, uma molécula foi com sucesso. Aí, mesmo assim, quando vai para o ser humano, que aí já é o pós-in vivo, né? Que é o in vivo rato, coelho, né? Aí você vai para o humano e aí, de repente, essa molécula ela é tóxica e ela volta para a estaca zero e a gente vai para começa tudo de novo. Entendi. Obrigada. Então, e a gente sabe qual é o humano que é testado. Esse que é o problema. Obrigada pela resposta. Marcos Vinícius. Eu tenho algumas perguntas. Primeira curiosidade, doutor André. O pessoal da iniciação é todo mundo químico da graduação? Tem químico e tem engenheiro químico. Tá, imaginei. E outra está linkada até com uma pergunta que tem aqui no chat da gente, que é justamente perguntando aquilo que a Jana, um pouquinho sobre o que a Jana falou. Existe algum estudo sobre antibiótico frente à resistência bacteriana? Me causou uma surpresa quando o senhor mostrou no penúltimo slide os patrocinadores, né? Da onde vem a grana que suporta o seu trabalho, né? São os órgãos, digamos assim, vou falar assim, os comuns de iniciação, né? Sim. CAPES, FAPERJ, por aí vai. Eu não vi nenhuma farma, não existe uma farma colocando grana no P&D que o senhor faz para justamente você ter depois um domínio, que a gente sabe, né, em cima daquilo que o senhor falou, desse funil de moléculas, que tudo isso é vinculado com royalties, né? Ele desenvolve, deixa guardado lá, depois fica pegando para saber se uma delas funciona, né? E se jogou fora, ele guarda de novo, para daqui a 50 anos alguém vai pegar de novo aquela molécula. E aí não tem injeção de uma empresa privada para acelerar com a inteligência artificial uma produção de um novo antibiótico, por exemplo? Então, a indústria farmacêutica brasileira, desculpa, vamos lá. A Big Pharma, né, vamos colocar assim, a Big Pharma, ela investe nos centros de pesquisas no exterior. Elas têm seus próprios centros de pesquisa no exterior, né?
Então, a GSK, né, tem Merck, todas essas empresas, elas desenvolvem no centro de pesquisa delas, que fica no exterior, fica na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? E a indústria, quando elas colocam alguma indústria aqui delas, basicamente elas não produzem o princípio ativo aqui. Já vem lá de fora e eles, basicamente, o que eles fazem é fazer o encapsulamento, né? Fazer embalagem, entendeu? Aqui. Então, essa parte de engenharia, vamos dizer, né? Entendi. Então, esse é o desenvolvimento que é feito aqui. Mas lá fora, vamos pegar assim, um laboratório análogo do senhor lá na Inglaterra ou nos Estados Unidos, fazendo exatamente a mesma coisa que o senhor faz com a sua equipe aqui na PUC. Existe uma captação de recurso lá fora dessas farmas? Lá fora existe. Dentro da universidade? Tipo assim, você não está dentro da Glaxo. Você está numa universidade XYZ americana. Lá tem. Eu imagino que deve existir, né? Isso, né? Lá tem e muito. Muito. Tá? Tem grandes parcerias no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia também. Isso incentiva, né, a produção de pesquisa, né? Dentro da faculdade. Sim. No exterior tem, aqui no Brasil já é mais difícil. Aqui tem algumas pequenas, vou dizer assim, de médio porte, que são brasileiras, que é a Cristália, tem algumas empresas, todas as outras empresas brasileiras farmacêuticas, elas são a parte de genérico, né? Elas... a grande maioria é genérica. Tudo é genérico. Por isso perdemos nossos pesquisadores para o exterior. Né? Isso é verdade. Mas por isso. Paga muito melhor. Por isso que o cara vai para lá para fora, faz doutorado, aí ele fala assim, volto para o Brasil ou fico aqui? Aí vem alguém e fala assim, te dou grana para você montar um laboratório. O cara não volta. Tem a professora Michele, mandou uma pergunta. Gleidson, jogue na tela, pronto. E se a molécula ou fármaco funcionar, são ainda anos à frente para saber contraindicações e interações medicamentosas. Isso é isso que o doutor falou. Basicamente. Tá? A gente precisa de mais ou menos uns 5 anos para fazer todos os ensaios pré-clínicos e os ensaios clínicos. A gente já chegou a discutir isso em outra live aqui, né, Jana, sobre a produção de novos medicamentos e tudo. E a gente sabe que é um trabalho ingrato, né, porque você tem um investimento financeiro muito grande, é um tempo muito grande do P&D, até como o doutor falou, até chegar lá na frente e você falar assim, agora eu vou testar em humano. Né? Pode ser 5, 10, 20 anos. E a resistência bacteriana é muito mais rápida que isso. A gente tem os exemplos das últimas drogas, né, que foram utilizadas nas bactérias multiresistentes, né, que, tipo assim, agora nós temos uma que mata. Depois de 6 meses eu tenho publicação no Japão, tipo assim, já era. E aí você sabe que o mecanismo de resistência do Japão, ele demora 2 meses, 3 meses para chegar nos Estados Unidos, na Europa, e daqui a 1 ano está no Brasil. Ou seja, aí aquele medicamento que se investiu bilhões de dólares, você coloca de lado, não é para todo mundo e vai se colocar grana em outro. Infelizmente é. É uma coisa... Aí me surgiu também uma pergunta, agora para a gente também não... As interações medicamentosas, né? Quando a gente tem as interações, não. Como é que se diz, Marcos? Os compostos, né? Os compostos de medicamentos, né? As associações, as associações das drogas, né? Dos fármacos. A gente conseguiria também verificar mais rápido se um fármaco junto com o outro daria certo para uma resistência bacteriana, por exemplo. Pela inteligência artificial. Bem, se tiver o banco de dados... Exato. Eu sei que tem banco de dados de peptídeos imenso. Só que essa área daí de 2 peptídeos ao mesmo tempo, eu não sei.
Interessante. Pelo que o doutor André falou, é aquele negócio. Aí voltamos àquilo. A farma, ela tem medicamentos, ela tem compostos fabricados desde 1900. Está lá no banco de dados delas. E aí ela vai, como o doutor André falou, vai juntando um com o outro, bota, deu errado, vai um com o outro. Só que isso, feito na bancada, é uma coisa. Feito pela inteligência artificial, como o doutor André falou, imagina, são 2 horas para ele fazer 10 mil análises. Quanto que você vai fazer isso no... Né? Eu lembro quando eu fiz o meu mestrado, tipo assim, bota a barriga lá no bico de bolsa, lá demora 6 meses para você testar 50 amostras. E tipo assim, caramba, 6 meses fazendo só isso. Porque não tinha uma inteligência artificial para saber. Cadê a toxina? Não tem? Não tem. Aí tinha que pegar camundonguinho, colocar, botar lá, ver se... não tem jeito, é Pasteur. A nossa vida ainda é muito baseada no que Pasteur fazia, não tem jeito, né? A gente está, em um lado, vendo o doutor André com uma coisa altamente high-top, ou seja, uma coisa altamente moderna, mas a realidade da gente numa faculdade, ou numa universidade, ou num centro de pesquisa, na Fiocruz, ou seja, em qualquer lugar, não é o CDC. Né? Tipo, eu tenho que pingar. Mas está chegando. Está chegando, mas não é ainda. Você está lá dentro. Você hoje está lá dentro, você vê isso. Então, tipo assim, mas não é tipo assim, CDC, temos tudo do bom e do melhor. Não é assim. Vai chegar. Sem contar que você, por exemplo, o meu grupo tem 4 doutorandos, né? 4 doutorandos que tem que ganha uma bolsa baixa, né? O valor da bolsa é pequeno. Muitas vezes os alunos têm que trabalhar para viver no Rio de Janeiro, né? Isso aí. Aí o que acontece? Eles têm que fazer as disciplinas, né? Aí, por exemplo, você pega uma indústria farmacêutica que tem tipo 15 pós-docs trabalhando, 20 pós-docs trabalhando no mesmo assunto, cada um com as suas especialidades. Entendeu? Não tem como competir. Mas você vê como é que é até o marketing em cima do P&D. Você pega um tema da gente aqui, do doutor André falando aqui, está falando aqui há 1 hora e 10 minutos. Inteligência artificial de planejamento de fármacos. Você fica assim, nossa, isso é uma coisa muito, muito high top, legal. Quem está trabalhando isso? Não, isso aí é o fundão. Não, isso aí não é a PUC. Na verdade, você vincula até a própria PUC hoje com outras coisas, né? Vai vincular com direito, comunicação, jornalismo, e você tem um centro de pesquisa altamente capacitado dentro da PUC do Rio de Janeiro. Eu não sabia. Não. Você pensaria logo, não, vou pensar lá no Fundão, no CT do Fundão, vou pensar no Unicamp. Não, você tem uma coisa que eu não sei nem se o doutor André tem um análogo dele em São Paulo ou no Paraná, fazendo a mesma coisa, ou não tem. Só ele no Brasil trabalha isso, imagina. E está dentro da PUC. Isso que eu faço tem eu e tem mais um outro grupo em Goiás. Tá vendo? Que faz. Entendeu? Nós estamos falando aqui da cereja do Sunday. Doutor André, Marcos, você tem mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui. Peraí, um momento. Peraí. Isso. Está na tela. Lê aí, Jana. Doutor André, poderíamos estar mais avançados se a rede pública disponibilizasse dados mais robustos sobre os atendimentos de base? Então, o SUS ele tem banco de dados sendo gerado, né? Tudo isso. Só que eu diria que dessa área que eu tô trabalhando, não seria o SUS, né? Seria a Anvisa, de repente, né? Para saber quais são a parte de regulação, né? Seria mais a Anvisa. A Anvisa eu não sei se tem. Né? Mesmo porque até a Anvisa, como competir com a FDA, que já tem lá tudo lá produzido lá. Eu não sei se a Anvisa tem esse tipo de banco de dados. Eu acho que não tem. Tá? Agora, com relação a dados do SUS, tem um outro grupo na PUC, que é na engenharia de produção, que trabalha com esse tipo de banco de dados. Entendeu? A informática, o departamento de informática da PUC também trabalha com banco de dados do SUS também.
Mas aí é outra área, não tem nada a ver com fármaco, é mais assim, atendimento das pessoas, para saber, para melhorar o atendimento, melhorar a distribuição de vacina, entendeu? Essas coisas assim. Interessante. A gente, então, assim, acho que a gente está aqui, são 20 horas e 42 minutos. 1h10. A gente vai finalizando, né, a live de hoje, para a gente não se estender tanto, em respeito ao professor e a todos que estão aqui assistindo a gente. Eu queria agradecer mais uma vez e, assim, dizer que a palavra, eu estou impactada com essa palestra e convido novamente o senhor a voltar para, inclusive, falar sobre o trabalho, né, de fármacos, né, que o senhor faz aí, relacionado aos peptídeos, enfim, que venha novamente aqui no Micromeio conosco, uma data que seja possível, enfim, depois a gente conversa. Mas eu queria agradecer muito mesmo. Foi muito, muito, muito bacana essa live e parabenizar a todos do grupo, aos órgãos que financiam esse projeto, que a gente ainda tem, né, assim, essa possibilidade de ter alguém com esse olhar para o futuro, né? E que vai e convidar quem assistir aqui a gente posteriormente a vir investir, né? Quem sabe uma indústria não está aqui assistindo a gente e manda um e-mail para o senhor e quem sabe surpreende, né? Surpreende a gente que até o canal tem até a própria Fiocruz. A própria Fiocruz tem, eu tenho certeza que na Fiocruz tem interesse em alguma dessas coisas assim que eu estou falando, né? Com certeza. Com certeza. Então, a gente agregar e conhecimento, né? Entrelaçar esse conhecimento para a gente ter o uso dele, né? Que o benefício é só nosso. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente tem uma dinâmica, né? O Marcos vai falar, vai se despedir, e depois o senhor fica com a palavra final para fechar a live, dando, enfim, convidando, falando o que o senhor quiser, tá? Uma mensagem para o pessoal. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. A gente, essa semana, continua com as palestras e aguardo vocês, tá bom? Esse canal é feito para vocês. Então, compartilhem com outras pessoas, aproveitem para perguntar e tirarem suas dúvidas. Aproveitem, o conhecimento vale ouro, né, doutor? E está sempre bem-vindo, né? Sempre é bem-vindo. Marcos? Bom, primeiro agradecer ao doutor André pelo tempo dele aqui, 1 hora, quase 1h30 com a gente aqui. Agradeço o seu tempo. A gente sabe que o tempo do pesquisador mora no Rio aqui também, deve ter pego um engarrafamento horrível para sair da Gávea e chegar na casa dele. Então, é o que nós todos passamos. Agradeço a todo mundo que está live com a gente aqui. A partir de amanhã já estará essa live disponível no YouTube, com 5 línguas, para todo mundo poder ver e entender exatamente o que o doutor André falou com a gente aqui nessa 1h30. Agradecendo, Janaína, Gleidson, os bastidores. Não esqueça você que gosta do Micromeio, entre lá no YouTube e torne-se um sócio da gente. Participe. A gente não vai ficar milionário, a gente não vai comprar um Porsche, mas a gente vai manter o canal para frente, porque o nosso intuito aqui, quando começou lá no meio da pandemia, é levar a informação da área médica, de todo mundo que fala em congresso, que está fazendo um pós-doutorado, que está fazendo um mestrado, está fazendo uma pós-graduação, quer falar sobre pós-graduação, venha, entre em contato com a gente, que você vai falar durante 1h30 aqui, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro da sua pós. Então, a gente está disponível a fazer isso, é isso o intuito do canal, tá bom? Bom, doutor André, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, e o senhor fecha essa sessão da gente de hoje. Lembrando que amanhã, 7h30, estaremos aqui no mesmo bate-canal, falando sobre outro assunto. Muito obrigado. Tá. Eu que agradeço o convite, acho que foi muito legal falar com vocês. É sempre um desafio falar com um público diferente do meu, né? Porque o meu público é mais a química, e falar com o pessoal da microbiologia, sabendo que eu tenho interesse muito grande na parte de microbiologia. Eu tenho trabalhado com peptídeos antimicrobianos há algum tempo, né? Já mais de quase 10 anos trabalhando com isso. Então é sempre bom arranjar parceiros
né, nessa área. Se alguém tiver aqui ideia de algum projeto que queira colaborar comigo na inteligência artificial, ou até na parte de simulação molecular de peptídeos antimicrobianos, antivirais, eu estou totalmente aberto, é só mandar um e-mail para mim ou entrar em contato pelo Instagram também. Se vocês quiserem também me seguir no Instagram, basta seguir que eu vou seguir de volta. E, de novo, se alguém tiver interesse em alguma colaboração, seja da indústria como também com pesquisa, eu estou totalmente aberto para conversar, tá bom? E muito obrigado a todos pela presença nessa live, tá bom? Tá bom, obrigado. Okay. Tchau, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa Marcos. noite. Boa noite, Marcos. Doutor André, desculpa. Sem problema. Tchau. Obrigado.